pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Na videoaula de hoje, vamos finalizar o nosso porta-papel higiênico do jogo de banheiro moderninho. Na videoaula anterior, fizemos aqui a parte da frente, o fundo e costuramos aqui a divisão dos nossos rolos, tá bom? Eu fiz aqui para a medida do rolo de papel higiênico de 60 metros, mas dá certo no de 30 também. Caso o seu ponto for bem apertadinho, como eu expliquei no primeiro vídeo, é só você aumentar aqui a quantidade de carreirinhas, tá bom? Então, agora vamos dar acabamento na nossa peça. Vamos fazer o biquinho final. Eu coloquei aqui 9 marcadores para mostrar para vocês aonde serão os nossos bicos, tá bom? Então, aqui eu vou marcar o outro lado com vocês. Não tem necessidade de vocês marcarem os dois lados, tá bom? Vou marcar apenas para facilitar aqui o nosso bico. Aqui a gente vai colocar, então, o nosso crochê do lado direito e do lado aqui onde os nossos pontos agarradinhos fiquem aqui todos arrumadinhos, certo? Então, aqui, a parte onde a gente iniciou aqui o fundo do nosso porta-papel, ela vai ficar sendo aqui a parte de cima da nossa peça, tá bom? E onde costuramos aqui o nosso terceiro rolo, onde a gente finalizou aqui a nossa carreira do fundo, será a parte de baixo, tá bom? Então, vou pegar os 9 marcadores e vamos marcar da seguinte forma. Temos aqui a parte de cima que eu expliquei pra vocês, que é onde a gente iniciou aqui o fundo do nosso porta-papel. Aqui, então, eu vou contar no segundo desenho de bloco de ponto agarradinho, vamos ter um bico aqui. Então, vou colocar aqui minha primeira marcação, certo? A partir daqui, eu vou marcar agora na minha carreirinha, onde eu fiz aqui o meu detalhe colorido. Aqui, então, vou colocar a minha segunda marcação. Agora, eu vou pegar o meu marcador e vou vir aqui agora na carreirinha de pontos altos, onde eu tenho depois do meu primeiro desenho aqui seguinte de bloco de ponto agarradinho. Então, eu vou pular 1, 2, 3. Na quarta carreirinha, eu vou colocar aqui a minha marcação do meu próximo biquinho. Agora, eu vou pular aqui a minha carreirinha de pontos altos novamente. Eu vou pular 1, 2, 3 carreiras. Na quarta carreirinha, eu vou colocar aqui a minha marcação. Vou pegar o meu marcador e agora eu vou pular novamente 1, 2, 3 carreirinhas. Na quarta carreira, eu coloco aqui o meu marcador, certo? Novamente, eu vou pular aqui, ó, 1, 2, 3 carreirinhas. Na quarta carreira, vou colocar aqui a minha marcação. Novamente, vou pular 1, 2, 3 pontos aqui de base, tá? Que são 3 carreirinhas. Na quarta carreirinha, vou colocar aqui o meu marcador. Aqui na parte de baixo, onde temos os nossos desenhos, agora eu vou marcar na minha carreirinha, onde está aqui o meu ponto alto, ao lado dos meus blocos de ponto agarradinho. Agora, eu vou marcar na minha próxima carreirinha aqui de ponto agarradinho. E depois, vamos apenas fazer os cantinhos, tá bom? Então, vamos executar aqui agora, onde colocamos as nossas marcações, vamos ter um biquinho aqui, tá bom? Então, agora eu vou pegar o meu fio cru, que é o que eu utilizei aqui em maior quantidade. Vou fazer o lacinho aqui, ó, a laçadinha inicial, e vou prender essa laçadinha aqui na minha agulha. Prendi aqui na minha agulha. Aqui eu vou vir no nosso primeiro pontinho alto aqui, ao lado aqui de onde a gente iniciou o fundo aqui do nosso porta-papel, certo? Aqui eu vou fazer um ponto baixo. Fiz o meu ponto baixo, eu vou fazer 3 correntinhas para formar um cantinho. Então, eu vou fazer 1, 2, 3 correntes aqui agora. Eu vou voltar, pessoal, bem aqui ao lado do nosso segundo pontinho alto dessa parte de cima, e vou fazer um ponto baixo. Assim, eu formei a primeira argolinha, que vai ser do nosso cantinho. Agora, para fazer os pontos baixos, eu vou utilizar essas alcinhas aqui agora, tá bom? Então, já tenho meu primeiro pontinho baixo. Venho no meu próximo pontinho e vou fazer o segundo ponto baixo. No próximo, o terceiro ponto baixo. No próximo, o quarto ponto baixo. No próximo, o quinto ponto baixo. E no próximo, completo aqui 6 pontos baixos de base. Faço, então, 1, 2,
3 correntinhas. E aqui agora, pessoal, eu vou vir bem aqui, lá no final, e vou contar, sem contar aqui este último ponto, eu vou contar 6 pontos de base. Então, eu vou contar aqui, eu vou ignorar o meu último ponto. Então, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. E essa quantidade aqui é que eu vou pular para fazer o meu biquinho aqui, certo? No meu, então, eu vou pular 1, 2, 3, 4, 5 pontos de base. E no 6º ponto, vou fazer um ponto baixo. Para que essa alcinha não fique repuxada, essa aqui da parte de baixo, eu vou fazer com 4 correntinhas. Então, eu vou pular 1, 2, 3, 4, 5 de base. Na próxima, eu vou fazer um pontinho baixo, ficando assim por enquanto. Próxima alcinha, faço o meu 2º ponto baixo. Próxima, o 3º ponto baixo. Na próxima, o 4º ponto baixo. Na próxima, o 5º ponto baixo. E na próxima, vou fazer aqui, então, o 6º ponto baixo, ficando assim. Trabalho agora 1, 2, 3 correntes para formar o nosso cantinho. E vou prender no pontinho alto do lado aqui, igual a gente prendeu aqui no início. E vou fazer um ponto baixo. Assim, eu formei uma argolinha no cantinho, uma no meio e outra no cantinho desta forma, tá bom? Agora, pessoal, eu vou distribuir 6 pontos baixos da seguinte maneira. Venho aqui, agora eu fiz um pontinho baixo neste ponto alto. Agora, eu vou vir direto aqui para o próximo ponto alto e vou trabalhar 2 pontos baixos. Então, por enquanto, eu já trabalhei 3 pontos baixos de base. Bem aqui, ó, no encontro, eu vou fazer um ponto baixo. Então, eu fiz 4 pontos baixos de base. No próximo ponto alto, eu vou fazer 2 pontos baixos. Assim, eu completei 6 pontos baixos de base, certo? Agora, eu vou trabalhar 1, 2, 3 correntinhas. Se suas correntinhas forem bem apertadinhas, você pode estar fazendo 4 correntinhas aqui, tá bom? Aí, eu vou pular o nosso marcador aqui, onde eu coloquei a marcação nessa carreirinha do bloco de ponto agarradinho. E vou vir no próximo pontinho alto e vou trabalhar 2 pontos baixos. Vamos completar sempre 6 pontos baixos e vamos fazer uma argolinha. Então, aqui eu trabalhei 2 pontos baixos. Bem aqui nesse encontro do ponto baixo, eu vou trabalhar um ponto baixo. Já trabalhei 3 pontos baixos de base. No próximo pontinho aqui, bem no encontrinho, vou fazer o meu 4º ponto baixo. E neste pontinho alto aqui, eu vou trabalhar 2 pontos baixos de base. Assim, eu completei 6 pontos baixos de base desta forma. Agora, eu trabalho 1, 2, 3 correntinhas. Vou pular o meu pontinho alto, onde eu coloquei aqui a minha marcação. Vou no próximo pontinho alto aqui e trabalho 2 pontos baixos. Feito 2 pontos baixos, agora eu vou vir bem aqui no encontro e vou fazer um ponto baixo aqui. Já completei 3 pontos baixos. No próximo ponto, vou fazer um ponto baixo apenas. E no próximo, eu vou fazer 2 pontos baixos. Aqui, pessoal, sempre a gente tem que fazer 6 pontos baixos. E onde eu coloquei a minha marcação, eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Vou pular o ponto onde está a minha marcação, vou para o próximo pontinho e vou trabalhar 2 pontos baixos. Próximo ponto alto, 2 pontos baixos. E no próximo ponto alto, 2 pontos baixos. Assim, eu fiquei com 6 pontos baixos aqui de base, desta forma. E cheguei no ponto alto, onde eu vou pular aqui e vou fazer minha argolinha. Então, eu trabalho 1, 2, 3 correntinhas. Vou pular este ponto onde eu marquei, vou para o próximo ponto e vou trabalhar 2 pontos baixos. Aqui nessa parte do meio, eu vou sempre fazer 2 pontos baixos em cada ponto alto. Apenas aqui onde a gente tem os nossos detalhes é que eu fiz adaptações, tá bom? Sempre fazendo 6 pontos baixos e onde eu marquei a gente vai pular aqui a argolinha, tá bom? Então, já fiz 2 pontos baixos, vou para o próximo ponto. Trabalho 2 pontos baixos, no próximo ponto,
2 pontos baixos novamente. Aqui, então, o próximo ponto é onde eu coloquei minha marcação. Trabalho, então, 3 correntinhas, vou lá no próximo ponto sem ser o que está marcado. Vou fazer 2 pontos baixos. No próximo ponto, 2 pontos baixos. No próximo ponto, 2 pontos baixos. Assim, eu formei 6 pontos baixos novamente. Trabalho, então, 1, 2, 3 correntinhas. Vou pular onde eu coloquei o marcador. No próximo ponto, trabalho 2 pontos baixos. No próximo, 2 pontos baixos. E no próximo, 2 pontos baixos. Novamente, vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. E vou pular o próximo ponto onde está a marcação. Vou no próximo pontinho e vou trabalhar 2 pontos baixos. Por enquanto, eu já trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 argolinhas, tá bom? Agora, chegamos no lugar onde a gente tem os nossos pontos baixos. Aqui, então, fiz 2 pontos baixos nessa alcinha, eu vou vir nessa alcinha aqui e vou trabalhar apenas um ponto baixo, fiquei com 3. Bem aqui no ponto baixo, eu vou completar o 4º ponto baixo de base. No próximo ponto, eu faço 2 pontos baixos. Assim, eu completei 6 pontos baixos aqui de base. Trabalho 1, 2, 3 correntinhas. Vou pular aqui onde está o meu marcador. No próximo ponto, trabalho 2 pontos baixos. Bem aqui no pontinho baixo, vou fazer um ponto baixo. Assim, eu completei 3 pontos baixos de base. Bem aqui no encontrinho da cabecinha do ponto alto, eu vou trabalhar o meu 4º ponto baixo. E aqui no final, vou fazer mais 2 pontos baixos para completar os 6 pontos baixos de base. Vou fazer agora 1, 2, 3 correntinhas. No próximo ponto, onde está o nosso marcador, eu vou pular ele, vou para o próximo ponto e vou trabalhar 2 pontos baixos. No próximo ponto, 2 pontos baixos. E na nossa última carreira aqui, no nosso último ponto alto, trabalho 2 pontos baixos. Assim, eu completei 6 pontos baixos de base, tá bom? Agora, vamos fazer o nosso cantinho. Trabalho 3 correntinhas. Eu vou pular este primeiro pontinho aqui, que é o que a gente fez os 2 pontos baixos. Vou vir no próximo pontinho, pegando aquela alcinha que a gente deixou aqui, certo? E vou fazer o meu primeiro ponto baixo. No próximo, o segundo ponto baixo. No próximo, o terceiro ponto baixo. Aqui, se você quiser que fique mais firme, ao invés de pegar só nessa alcinha aqui, você pode pegar dentro do buraquinho do ponto onde você fez o ponto alto na última carreirinha aqui, tá bom? Então, aqui eu já trabalhei 3 pontos baixos de base. No próximo, completo o 4º. No próximo, o 5º. No próximo, o 6º pontinho baixo, ficando assim. Aqui, então, eu vou fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas. E vou pular 1, 2, 3, 4, 5 pontos de base. No próximo ponto, vou iniciar o meu primeiro ponto baixo do 6. No próximo, o segundo ponto baixo. No próximo, o terceiro ponto baixo. No próximo, o 4º ponto baixo. No próximo, o 5º. E no próximo, o 6º pontinho baixo. Agora, eu trabalho 3 correntinhas para formar o nosso cantinho. E vou vir no primeiro pontinho aqui, ao lado onde a gente fez aqui nosso último ponto baixo, e vou prender com um ponto baixo desta forma. Aqui eu vou vir no mesmo espaço e vou fazer outro pontinho baixo. Então, já fiz 2 pontos baixos aqui de base. No próximo ponto, faço 2 pontos baixos. E no próximo ponto, 2 pontos baixos. Formei aqui, então, os 6 pontos baixos. No próximo ponto é onde a gente fez a nossa alcinha aqui anteriormente. Aí, a gente vai repetir tudo novamente. Faço 3 correntes, pulo este pontinho no próximo ponto, faço aqui, então, 2 pontinhos baixos. Aí, você vai repetir a mesma quantidade de pontos baixos que você fez de um lado, você vai fazer de outro também, tá bom? Como aqui é apenas uma sequência de repetições de pontos,
eu vou dar uma pequena adiantada e já retorno novamente com vocês, tá bom? Prontinho, pessoal, já deu uma super adiantada aqui, então. Já estou finalizando. Trabalhei 6 pontos baixos, fiz 1, 2, 3 correntinhas. Vou pular o ponto onde está meu último marcador. Vou vir no próximo ponto, vou trabalhar 2 pontos baixos. No próximo ponto, 2 pontos baixos. E aqui no nosso ponto onde a gente iniciou a nossa peça, que a gente tem um ponto baixo, eu vou trabalhar apenas um ponto baixo. Agora, eu venho aqui no primeiro ponto baixo onde iniciamos e finalizo fazendo um ponto baixíssimo. Finalizei aqui, então, com 6 pontos baixos aqui de base, certo? Aqui, pessoal, é a parte de cima do nosso porta-papel. Então, aqui, a gente vai trabalhar da mesma forma os nossos biquinhos, porém, nesses pontos baixos aqui, a gente vai pegar apenas nessa alcinha aqui de baixo. A gente vai deixar essa alcinha aqui de cima para trabalharmos depois as correntinhas para poder colocar a nossa argolinha aqui depois, tá bom? Então, vou introduzir dentro da minha argolinha de 3 correntes e vou fazer um ponto baixíssimo. Como aqui é um cantinho, o cantinho ele vai ser maior que os outros biquinhos. Vou fazer 3 correntinhas para ser equivalente ao ponto alto. Vou voltar no mesmo espacinho e vou trabalhar mais 6 pontos. Vamos ficar com um total de 7 pontos altos, contando com as 3 correntinhas iniciais. Então, aqui eu já trabalhei 5, 6 e 7. Finalizados aqui, então, 7 pontos, contando com as correntes iniciais, vou fazer uma corrente. E como eu expliquei, agora a gente vai trabalhar pontos baixos, pegando apenas nessa alcinha aqui da frente. Vamos deixar essa alcinha de trás aqui, tá bom? Então, eu vou pular o primeiro pontinho baixo, venho apenas na alcinha aqui da frente do segundo ponto e vou fazer um pontinho baixo. Na próxima alcinha aqui da próxima correntinha, pegando apenas na alcinha da frente, trabalho o meu segundo pontinho baixo. Na próxima alcinha, faço o meu terceiro ponto baixo. Na próxima, trabalho aqui o quarto. E na última, trabalho aqui o quinto ponto baixo. Pegando apenas na alcinha de cima, vai ficar com essas alcinhas aqui reservadas para trabalharmos as correntinhas depois, tá bom? Agora, pessoal, eu vou fazer uma correntinha. Nessa argolinha aqui do meio, vou trabalhar apenas 5 pontos altos. Então, fiz 1, 2, 3, 4 e para finalizar, 5 pontinhos altos aqui. Fiz os 5 pontos altos, faço uma corrente. Vou pular o primeiro pontinho baixo. Como que a gente tá na parte de cima, eu vou pegar apenas na alcinha aqui da frente do meu segundo ponto, vou fazer o meu primeiro pontinho baixo. Vai ficando assim. No próximo pontinho baixo, pegando apenas na alcinha aqui de baixo, faço o meu segundo ponto. No próximo aqui, completo o meu terceiro ponto baixo. No próximo, completo o quarto. E no próximo e último ponto, completo o meu quinto pontinho baixo. Lembrando de pegar na alcinha de cima para ficar com essas alcinhas aqui reservadas, tá bom? Agora, eu vou fazer uma corrente. Como a nossa próxima alcinha está no cantinho, eu vou trabalhar 7 pontos altos aqui. Então, já fiz 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Finalizei 7 pontinhos altos, vou fazer uma correntinha. Aqui a gente tem 6 pontos baixos. Eu vou pular o primeiro ponto baixo, vou vir direto agora no segundo ponto, pegando de forma normal, tá? Não precisa pegar apenas na alcinha aqui de baixo, não. Você pega nas duas alcinhas. Venho no próximo, completo o segundo ponto baixo. No próximo, o terceiro. No próximo, o quarto. E no próximo, quinto pontinho baixo, ficando assim. Faço uma corrente e agora em todas as argolinhas de 3 correntinhas aqui da lateral, eu vou fazer apenas 5 pontos altos. Então, eu venho aqui na argolinha, trabalho 5 pontos altos. Já trabalhei 2, 3, 4 e 5. Finalizei aqui, então, 5 pontinhos altos, vou fazer uma correntinha aqui agora.
Fiz uma corrente, vou pular o primeiro ponto baixo, no próximo inicio o meu primeiro ponto baixo. No próximo, o segundo ponto baixo, no próximo, o terceiro, no próximo, o quarto e no próximo, o quinto pontinho baixo. Aqui é apenas uma repetição. Sempre onde eu tenho aqui os 6 pontos baixos, eu vou minguar o primeiro e vou ficar com 5 pontinhos baixos. Em todas as alcinhas aqui de 3 correntinhas, eu vou fazer 5 pontinhos altos. Nos cantinhos, eu vou trabalhar 7 pontos altos, tá bom? Nessa parte que vai ser a parte de baixo, você pode pegar de forma normal. Não precisa pegar apenas uma alcinha não, tá bom? Apenas aqui na parte de cima. Como é apenas uma repetição, eu vou dar uma super adiantada aqui fazendo a volta do meu porta-papel e já retorno novamente com vocês, tá bom? Prontinho, pessoal, já dei uma mega adiantada aqui então, fazendo a mesma repetição que eu expliquei anteriormente. Trabalho 5 pontos altos na argolinha, uma corrente antes e depois. Mingo o primeiro pontinho baixo e trabalho um ponto baixo para cada ponto baixo de base, ficando com um total de 5 pontinhos baixos nessa carreira. Faço uma corrente, venho na minha última argolinha, trabalho novamente 5 pontos altos. Apenas nos 2 cantinhos eu trabalhei 7, tá bom? Em todos os outros, trabalhei apenas 5 pontinhos altos. Faço uma corrente, pulo o primeiro pontinho baixo e vou finalizar aqui fazendo um ponto baixo agora para cada ponto baixo de base, minguando apenas o primeiro pontinho. Feito aqui, então, 5 pontinhos baixos, trabalho uma corrente. Venho aqui no meu primeiro pontinho e finalizo fazendo um ponto baixíssimo aqui. Como eu expliquei, os nossos cantinhos eu trabalhei com 7, tá certo? Aqui vamos fazer o pontinho siri para combinar com o nosso tapete. Se eu fiz aqui o ponto baixíssimo, eu vou fazer agora uma correntinha. Vou para o próximo ponto e vou fazer um ponto baixíssimo, uma correntinha. Próximo ponto, um ponto baixíssimo e uma correntinha. Então, em todos os meus pontos altos, eu vou trabalhar um ponto baixíssimo e uma correntinha. Um ponto baixíssimo e uma correntinha. Um ponto baixíssimo e já faço uma correntinha para servir para finalizar aqui também. Vou pular um pontinho baixo de base. No próximo ponto, trabalho um pontinho baixo. Nesta carreira, ao invés de termos 5 pontos baixos, vamos ficar com 4. Vamos minguar apenas o primeiro pontinho. Faço uma corrente, venho no primeiro ponto alto, trabalho um ponto baixíssimo e uma corrente. Próximo ponto alto, um ponto baixíssimo e uma corrente. Próximo ponto, um ponto baixíssimo e uma corrente. Um ponto baixíssimo e uma corrente. No último ponto, faço o ponto baixíssimo e uma correntinha. Pulo o primeiro ponto de base, trabalho um ponto baixo para cada ponto baixo da carreira anterior. Vamos ficar com 4 pontinhos baixos. Novamente, vamos repetir o ponto siri. Faço uma corrente, venho no primeiro ponto, trabalho um ponto baixíssimo e uma corrente. Um ponto baixíssimo e uma corrente. Vamos fazer assim por toda a volta do nosso porta-papel. Onde a gente tem os pontos altos, sempre trabalhamos um ponto baixíssimo e uma corrente para cada ponto alto de base. Após finalizar aqui o ponto siri, a gente já faz o ponto baixíssimo, uma corrente, mingo o primeiro ponto baixo e trabalha 4 pontos baixos, um para cada ponto baixo de base, minguando sempre o primeiro pontinho. Como é apenas uma repetição, então, vou dar uma super adiantada e já retorno novamente com vocês, tá bom? Prontinho, dei uma super adiantada aqui, então, fazendo o meu ponto siri, tá certo? E já estou finalizando os meus últimos 4 pontos baixos. Então, eu fiz o ponto baixíssimo, correntinha no último ponto alto, mingo um ponto baixo e trabalho 4 pontos baixos, um para cada ponto baixo aqui de base. Finalizado aqui o último pontinho baixo, eu venho aqui no primeiro ponto baixíssimo que iniciamos e vou finalizar fazendo um ponto baixíssimo aqui bem no pezinho onde a gente iniciou, tá bom? Aqui, pessoal, eu vou deixar o meu fio reservado para trabalharmos aqui depois. Para não ter o perigo de desmanchar a minha peça,
eu vou fazer 3 correntinhas e vou alongar aqui um pedaço maior de fio, tá bom? Vou pegar aqui o meu fio goiaba, que foi a cor que eu utilizei aqui nos meus detalhes. E vou amarrar ele bem próximo aqui onde estão minhas 3 correntinhas. Então, aqui eu vou fazer uma laçadinha inicial. Feita a laçadinha inicial aqui agora, a gente vai prender ela na agulha. Prendi ela na agulha, eu vou laçar para fazer um ponto alto, tá? Aqui agora, eu vou laçar igual se eu estivesse fazendo um ponto alto e vou introduzir na cabecinha aqui do primeiro pontinho alto a minha agulha em direção à cabecinha do segundo ponto. Vou buscar aqui o meu fio, busquei, eu vou alongar, vou tirar a primeira laçadinha e vou fechar o meu ponto alto. Aqui eu não vou fazer ponto alto duplo. Faço uma corrente, laço meu fio apenas uma vez. Vou vir agora na cabecinha do segundo ponto em direção à cabecinha do terceiro ponto, tiro aqui uma laçadinha e fecho o meu ponto alto. Faço uma corrente, laço o fio. Venho no próximo ponto, trabalho um ponto alto. Caso você ache que precise fazer com ponto altos duplos, você pode estar fazendo. Mas como é uma peça menor, eu vou trabalhar apenas com um ponto alto, tá? Então, eu faço uma corrente, laço o fio, pego aqui na cabecinha do ponto em direção à cabecinha do próximo ponto. Alongo, faço um ponto alto. Faço uma corrente, vou agora no próximo ponto, sempre em direção à cabecinha do próximo ponto alto. Vamos ficar aqui com um total de 7 pontos altos normais. Então, aqui no meu, já trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faço uma corrente, agora eu venho na cabecinha do sétimo ponto e vou passar por fora. Aqui eu trabalho o meu último ponto, ficando desta forma aqui o nosso detalhezinho. Agora, pessoal, não vou fazer correntinha. Eu vou minguar o primeiro pontinho, no próximo faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E no próximo, um ponto baixo. Fiquei aqui, então, nessa carreirinha com 3 pontos baixos aqui de base. Laço o fio direto, venho agora na cabecinha do primeiro ponto em direção à cabecinha do segundo ponto. Faço um ponto alto. Faço uma corrente. Laço o fio, venho na cabecinha do segundo ponto em direção à cabecinha do terceiro ponto. Trabalho ponto alto. Vai ficando desta forma aqui. Faço uma corrente, venho aqui agora e trabalho um ponto alto. Assim, o nosso ponto siri vai virando e vai ficando tombadinho. Vamos fazer essa repetição a volta toda do nosso porta-papel. Onde temos ali 7 pontos, vamos trabalhar 7 pontos altos. E onde a gente tem os 5 pontos, vamos ter 5 pontos altos. Sempre no último ponto, a gente vai introduzir na cabecinha do ponto e vai pegar por fora, tá bom? Então, aqui, ficamos com os 5 pontinhos altos. Venho direto, sem fazer corrente, mingo o primeiro pontinho e trabalho 3 pontos baixos, um para cada ponto de base. Como aqui é apenas uma sequência de repetições, eu vou dar uma super adiantada e já retorno novamente com vocês, tá bom? Prontinho, pessoal, já dei uma super adiantada aqui no meu biquinho, já estou finalizando. Aqui as minhas correntinhas na parte crua até desmancharam, vou fazer elas aqui novamente para deixar reservado. Estou finalizando aqui com o fio goiaba, sempre fazendo 3 pontos baixos, minguando o primeiro ponto. Aqui eu não estou fazendo corrente, eu laço o meu fio, venho no primeiro pontinho alto, introduzo na cabecinha do ponto para a direção à cabecinha do próximo ponto. E trabalho apenas um ponto alto. Faço uma corrente, vou na cabecinha do próximo ponto alto em direção à cabecinha do próximo ponto. Trabalho um ponto alto. Faço uma corrente, venho no próximo ponto, trabalho um ponto alto. Nas laterais aqui onde tínhamos 5 pontos altos, vamos ficar com 5 pontos altos aqui separados por uma correntinha. E onde a gente tinha aqui 4 pontinhos baixos, vamos ficar apenas com 3. A gente minga o primeiro ponto baixo e trabalha um pontinho baixo em cada ponto baixo aqui de base, tá bom? Agora, para finalizar aqui a nossa carreira, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar o meu fio natural para a parte de trás aqui do meu trabalho, tá? E agora, eu vou pegar aqui aquele fio que a gente fez no início, vou introduzir na cabecinha aqui do primeiro pontinho alto e vou fechar com um ponto baixíssimo aqui. Vou apenas regular aqui minha correntinha, que está bem larguinha. Venho, então, na cabecinha aqui do primeiro pontinho alto, faço um ponto baixíssimo. Aqui eu já posso puxar um pedaço maior de fio dessa cor goiaba
e cortar, porque este detalhe aqui já ficou finalizado. Vou passar aqui pro meu lado avesso, para não ter o perigo de soltar aqui, nem de desmanchar aqui a minha peça. Vou dar um nozinho aqui nessas duas partes e depois vou fazer o acabamento final aqui, tá? Apenas para não desmanchar e nem soltar nenhum dos nossos pontos. Agora, vamos voltar a trabalhar com o fio que a gente deixou aqui reservado na parte de trás. Eu vou fazer duas correntinhas aqui, tá? Então, desmanchei uma, fiquei com duas. Quando a gente for finalizar, vamos ter um ponto picô aqui. Eu vou introduzir no primeiro espaço de uma correntinha e vou fazer um pontinho baixo. Agora, eu trabalho 3 correntinhas, pego nessas duas alcinhas e trabalho aqui um ponto baixo, formando aqui um ponto picô. Venho no próximo espaço, trabalho um ponto baixo. Se com duas correntinhas você achou que ficou grande, pode fazer apenas com uma, tá bom? Agora, fiz o ponto baixo, faço 3 correntinhas, pego nas duas alcinhas e fecho com um ponto baixo, formando o ponto picô. Venho no próximo espaço, trabalho um pontinho baixo. Faço 3 correntes, pego nas duas alcinhas e fecho com ponto baixo, formando o ponto picô. Venho no próximo espacinho, trabalho um pontinho baixo. Vamos fazer assim até chegar no final. Fiz o meu ponto picô, próximo espaço, um ponto baixo. Faço 3 correntinhas, pego nas duas alcinhas, fecho com ponto baixo. Venho no próximo espacinho e um ponto baixo. Aqui vai ser igual no seu tapete. Se você achar que vai embabadar fazendo um ponto picô e um pontinho baixo aqui ao lado, você não faz. Você vem no primeiro pontinho aqui no ponto do meio e faz um ponto baixo. No meu, eu vou trabalhar um ponto picô aqui também. Então, pego nas duas alcinhas, fecho com ponto baixo e aqui no último espacinho, vou pular o meu último ponto, venho ao lado do meu primeiro ponto baixo e trabalho um pontinho baixo, ficando assim. Aí, eu venho no ponto do meio dos 3 pontos baixos e trabalho um pontinho baixo. Agora, eu venho aqui ao lado do último pontinho baixo, ao lado do primeiro ponto alto do 5, trabalho um pontinho baixo, ficando desta forma aqui. Aqui, então, vamos fazer 3 correntes. Pego nas duas alcinhas e fecho com ponto baixo, formando ponto picô. Aí, venho no próximo espaço, trabalho um pontinho baixo. Faço 3 correntinhas. Pego nas duas alcinhas e fecho com ponto baixo. Venho no próximo espaço, um pontinho baixo. E assim, vamos repetir em todos os nossos espacinhos. Fez o ponto picô, vem no próximo espaço, faz um ponto baixo. Faço 3 correntinhas, pego nas duas laçadinhas, fecho com ponto baixo. Venho aqui no meu espacinho, trabalho um ponto baixo. Faço 3 correntinhas, pego nas duas alcinhas e fecho aqui, formando ponto picô. Agora, eu venho aqui depois do meu último ponto, que é o 5º ponto, e trabalho um pontinho baixo. Lembrando que aqui depende da tensão do seu ponto. Se você achar que for embabadar, você finaliza aqui, tá bom? Então, agora, fiz o meu ponto baixo ao lado do meu primeiro ponto baixo. Vou fazer um pontinho baixo no meio. Fiz o pontinho baixo no meio, venho ao ladinho aqui do primeiro ponto baixo do 7, faço um pontinho baixo. E assim, vamos repetir. Sempre a gente faz um ponto baixo antes do primeiro ponto. Aí, faz o ponto picô, vem no primeiro espaço, faz um ponto baixo. A partir daqui, a gente sempre vai fazer o ponto picô e vai fazer um ponto baixo no próximo espaço. O ponto picô, o ponto baixo no próximo espacinho, até chegar no final, tanto no de 7 pontos altos quanto no de 5. Eu sempre vou iniciar no pontinho, do lado do pontinho baixo aqui, ao lado do primeiro ponto. Lembrando que se o seu for embabadar, aí você faz no primeiro espacinho, tá bom? Então, aqui no meu, vou dar uma grande adiantada aqui, fazendo os meus pontos picôs, e já retorno novamente, porque é apenas uma repetição de pontos aqui nos nossos bicos, tá bom? Prontinho, pessoal, já deu uma super adiantada aqui, então, trabalhando os meus pontos picôs. Nos meus cantinhos, onde eu tinha 7 pontinhos altos, eu fiquei com 7 pontinhos picôs. Por toda a lateral aqui, onde anteriormente tinha 5 pontos altos, eu trabalhei 5 pontinhos picôs.
Lembrando que se na sua tensão de ponto 5 vai ficar embabadado, você pode fazer apenas com 4 pontos picôs assim. Quando você finalizar no seu último espaço, você já vem no pontinho do meio, faz um ponto baixo, e já vem aqui do ladinho e faz um pontinho baixo, tá bom? Aí você vai ficar com 4 pontos picôs. O meu, eu fiz todos com 5 desta forma. Aqui, então, eu estou finalizando o meu último ponto picô. Sempre quando eu vou finalizar, eu venho aqui no meu último espacinho, trabalho um ponto baixo. Faço 3 correntinhas, pego nas 2 alcinhas e fecho com o ponto baixo, formando o ponto picô. E para finalizar aqui os pontos picôs, eu venho sempre depois do nosso último ponto alto, que é ao lado do primeiro ponto baixo, e trabalho um pontinho baixo. Agora, eu venho no ponto baixo do meio, trabalho um pontinho baixo. Agora, vamos finalizar o nosso 7º ponto picô aqui do início. Para isso, eu vou vir aqui ao ladinho do primeiro pontinho alto e vou fazer um ponto baixo. Feito o ponto baixo, vou fazer 3 correntinhas, pego nas 2 alcinhas e fecho com ponto baixo, formando o ponto picô. Para finalizar aqui, eu vou vir no primeiro ponto baixo onde iniciamos e vou fazer um ponto baixíssimo, ficando desta forma aqui por enquanto. Lembra da argolinha que deixamos reservada desde o início? Agora, vamos utilizar ela e vamos também utilizar aquelas alcinhas que a gente deixou aqui reservadas para a gente fazer as nossas argolinhas de correntinhas aqui e aproveitar para fixar aqui na nossa argolinha acrílica, tá bom? Aqui a gente não vai precisar cortar o nosso fio. Eu vou apenas pegar a minha agulha agora e vou introduzir ela do lado avesso para o lado direito e vou pegar essa laçadinha e vou trazer ela para o lado avesso, tá bom? Então, busquei meu fio para o lado avesso na direção do segundo ponto picô. Vou puxar o meu fio e vou regular aqui o tamanho da minha correntinha. Regulei aqui o tamanho da minha correntinha. Aqui eu vou iniciar fazendo um cordãozinho com 15 correntinhas. Então, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 correntinhas. Feito 15 correntinhas aqui, eu vou pegar a minha argolinha e vou fazer um ponto baixo nela para prender aqui a minha correntinha. Fiz o ponto baixo, agora eu vou descer aqui na minha peça, no meu trabalho. Então, agora, eu vou descer com apenas 14 correntes. Então, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 correntinhas desta forma. Vou dar uma dobradinha aqui na minha peça. Agora, eu vou vir naquela alcinha do primeiro ponto baixo que a gente deixou aqui, essa alcinha de trás reservada. Aqui eu vou fazer um pontinho baixo, ficando por enquanto desta forma aqui, certo? Vou subir aqui, pessoal, com 13 correntinhas, eu vou diminuir aqui a minha correntinha. Então, agora eu vou subir com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 correntinhas. Vou pegar a minha argolinha e vou prender com um ponto baixo aqui agora. Prendi com ponto baixo, por enquanto, está ficando desta forma aqui. Novamente, eu vou diminuir a minha correntinha. Agora, eu vou fazer um cordão com 12 correntes. Faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 correntinhas. Aqui agora, pessoal, eu vou prender bem aqui, ó, do último espacinho desse primeiro conjuntinho onde a gente deixou aqui essas alcinhas reservadas, ao lado do nosso biquinho aqui do meio. Então, aqui eu vou prender com um ponto baixo. Prendi com ponto baixo, por enquanto, está ficando assim, certo? Vou fazer outro cordão com 12 correntes. Então, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 correntinhas. Vou pegar a minha argolinha, vou prender aqui com um ponto baixo, ficando, por enquanto, desta forma aqui, certo?
Agora, a gente vai repetir tudo que a gente fez aqui deste lado, vamos fazer deste outro lado aqui também, certo? Novamente, eu vou fazer um cordão de 12 correntinhas. Se você achar que tiver muito, você pode fazer com menos. Então, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Agora, eu vou vir no primeiro espacinho aqui, na primeira alcinha, do nosso próximo conjuntinho aqui, onde a gente deixou as nossas alcinhas aqui reservadas, onde anteriormente a gente fez pontos baixos. Eu vou passar aqui meu biquinho, então, e vou fazer um pontinho baixo, ficando, por enquanto, desta forma aqui, certo? Aí, aqui, novamente, eu vou fazer um cordão com 12 correntinhas. Então, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Vou pegar a minha argolinha e vou fazer um ponto baixo aqui nela. Então, pessoal, prendi com ponto baixo aqui, por enquanto, ficou desta forma aqui. Agora que a gente prendeu aqui na primeira alcinha, vamos prender na última alcinha agora, fazendo os nossos aumentinhos igual a gente fez aqui do outro lado. Então, agora eu vou fazer um cordão de 13 correntinhas. Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Fiz 13 correntinhas, agora eu vou vir bem aqui no nosso último espacinho, aqui na última alcinha ao lado do nosso biquinho, vou prender com ponto baixo. Prendi com ponto baixo, agora eu vou subir com 14 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 correntinhas. Pego aqui a minha argolinha, trabalho nela um ponto baixo. Por enquanto, está ficando assim. Para finalizar as nossas alcinhas aqui agora, eu vou fazer um cordão de 15 correntinhas. Então, eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 correntinhas, certo? Aqui, pessoal, é o seguinte. A gente iniciou aqui no segundo biquinho aqui, certo? Então, eu vou vir aqui na direção do nosso segundo ponto picô, vou pegar nessas alcinhas de trás aqui e vou fazer um ponto baixo, certo? Como aqui não ficou com acabamento legal, eu vou aumentar aqui uma correntinha, vou fazer aqui pontos baixos aqui, certo? Se você não quiser encapar a sua argolinha, você pode finalizar a sua peça desta forma, tá bom? Aí, você puxa aqui e já corta seu fio. Aqui, eu vou encapar aqui essa argolinha. Então, agora, eu vou subir com 15 correntes novamente, para que não ficar repuxado. Então, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Fiz 15 correntinhas, agora a gente vai ter que virar a nossa peça e vamos trabalhar os nossos pontos baixos primeiramente do lado avesso aqui. Então, eu venho aqui na minha argolinha, trabalho um pontinho baixo. E aqui agora, eu vou preencher toda a minha argolinha apenas com pontos baixos. A quantidade aqui de pontos baixos depende muito da tensão do seu ponto. Se seu ponto não for muito apertadinho, gastará menos. Se seu ponto for bem apertado, você vai precisar de mais pontos aqui para preencher, tá bom? Como aqui é uma repetição, eu vou preencher a minha argolinha aqui de pontos baixos e já retorno para darmos acabamento na nossa peça, tá bom? Prontinho, pessoal, já deu uma super adiantada e acabei de preencher aqui a minha argolinha, certo? Como aqui está do lado avesso, eu vou fazer um acabamento para finalizar aqui de pontos picôs. Então, quando você estiver achando aqui que já preencheu, já deu um tamanho legal, não ficou muito espaçado, aí aqui eu vou descer com um cordão de 15 correntinhas. Então, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Finalizei as 15 correntes.
Lembrando que se você achar que 15 vai ficar larga, você tem que fazer menos, tá bom? Ou se você achar que repuxou, você pode estar fazendo mais também. Agora, eu vou vir bem aqui do ladinho, pode ser em qualquer uma dessas alcinhas aqui da parte de trás, e vou fazer aqui um ponto baixo. Fiz aqui um ponto baixo, agora eu vou voltar subindo novamente aqui, tá bom? E para isso, eu vou fazer outro cordão de 15 correntinhas. Então, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. E agora, eu vou virar a minha peça para o lado direito, que está ficando assim. Agora, pessoal, eu vou introduzir bem aqui no primeiro pontinho baixo, após a minha alcinha de correntinhas. Aqui, eu vou introduzir no primeiro pontinho. E aqui, eu vou fazer pontos picôs. Então, eu vou fazer um pontinho baixo. Feito o pontinho baixo, ficou assim por enquanto. Agora, eu vou fazer 3 correntinhas. Pego nas 2 alcinhas aqui do ponto e fecho com o ponto baixo, formando o meu ponto picô. Formei o meu ponto picô. Aqui no meu, para não ficar muito largo, eu vou pular 2 pontos baixos de base. No terceiro, eu vou prender com ponto baixo. Vai ficando assim. Faço 3 correntinhas, pego nas 2 alcinhas do ponto e fecho com ponto baixo, formando o ponto picô. Pulo 2 pontos baixos de base, no terceiro trabalho um ponto baixo. Se o seu ponto não precisar pular 2, você pode estar pulando 1. Aqui depende muito da tensão do seu ponto. Então, agora eu faço 3 correntinhas, pego nas 2 alcinhas e fecho com ponto baixo, formando o ponto picô. Pulo 2 pontos de base, no próximo ponto, trabalho um pontinho baixo. Assim, eu vou fazer até chegar no final, tá bom? Só trabalhando pontos picôs. Pulo 2 pontinhos, no próximo pontinho baixo. Como aqui é apenas uma repetição, vou dar uma pequena adiantadinha aqui e já retorno novamente com vocês, tá bom? Prontinho, pessoal, já dei uma pequena adiantadinha aqui, então, fazendo os meus pontos picôs para dar acabamento aqui na nossa argolinha. Sempre fazendo 3 correntinhas, pegando nas 2 alcinhas e fechando com ponto baixo. Aqui no meu deu certinho. Pulo 2 pontos de base, no último ponto aqui, faço um pontinho baixo, finalizando aqui os meus pontos picôs. Para finalizar aqui a minha peça, eu vou finalizar com a mesma quantidade de correntinhas que temos aqui do outro lado. Então, eu vou fazer um cordão de 15 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Finalizei aqui a minha última correntinha aqui de número 15. Eu vou vir aqui no mesmo lugar onde estão as minhas outras correntinhas aqui. Se você quiser, você pode pegar um pouco mais para baixo aqui, para não ficar mostrando muito aqui todas na mesma alcinha, tá bom? Então, vou dar uma dobradinha, vou pegar aqui na alcinha de trás e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Fiz um ponto baixíssimo, a nossa parte de cima da minha argolinha ficou desta forma aqui. Agora, eu já vou puxar um pedaço maior de fio aqui e vou cortar, porque agora é só embutir todas as pontinhas de linha que ficaram. Bom, pessoal, aqui na minha peça, então, embuti os pedacinhos de fio aqui que ficaram, certo? Vou deixar uma foto para vocês verem de como que vai ficar o nosso porta-papel higiênico, tá certo? Já com os nossos papéis aqui dentro, tá bom? Aqui, então, eu resolvi fazer um acabamento melhor aqui na nossa peça, que é opcional. Se você quiser utilizar igual está na foto, igual está aqui, você pode estar utilizando que o seu porta-papel já está finalizado. Eu resolvi prender essa parte aqui, ó, de cima com as alcinhas de correntinhas aqui, para não ficar tombadinho aqui para baixo, tá? Então, isso aqui é opcional. Você pode fazer ou você pode deixar igual está aqui, que já vai estar finalizado o seu porta-papel aqui. Então, agora, passei o meu fio aqui na agulha de tapeçaria, eu vou prender aqui na mesma direção onde está iniciando aqui as minhas correntinhas, tá vendo? Então, aqui eu vou passar nas alcinhas de trás aqui dessa parte em natural, da mesma cor, e aqui eu vou fazer um nozinho, porque aí não vai mostrar do nosso lado direito. E vou deixar um pedacinho maior para que eu possa estar escondendo aqui depois com a ajuda da agulha de tapeçaria. Aqui, então, eu vou dobrar de forma que vai ficar alinhados na mesma direção aqui, os meus pontinhos com as minhas correntinhas para não ficar repuxado, tá? Então, eu vou esticar aqui
E aqui eu vou fazer da seguinte forma. Vou pegar em uma alcinha aqui da correntinha e vou pegar na alcinha de trás aqui do meu ponto picô, tá? A gente não vai fazer isso em todos os pontos, é apenas em alguns pontinhos. Aqui eu vou passar atrás do meu ponto picô, porque eu não vou pegar na minha correntinha, tá certo? Passei atrás aqui, agora eu vou prender aqui na minha alcinha de correntinha. Então, eu vou virar onde está a correntinha aqui correspondente aonde está o meu ponto picô e vou passar aqui o meu fio na correntinha. Passei, eu vou dar uma leve puxadinha para ficar preso aqui e ficar com acabamento melhor. Aqui, então, eu vou vir para o próximo pontinho baixo aqui, vou caminhando com o meu fio aqui atrás dos meus pontos picôs. Caminhei, note que aqui já tem outras correntinhas nessa direção. Eu vou passar aqui dentro de uma correntinha, na mesma direção onde está alinhado aqui o meu fio, tá? Passei aqui na mesma direção, agora eu vou passar atrás aqui para que não mostre do nosso lado direito. E aqui eu vou dar alguns pequenos pontinhos, porque quando a gente pendurar o nosso porta-papel, não vai ficar caidinho aqui o nosso biquinho na parte de cima, tá bom? Na parte de baixo não é necessário. Então, novamente, eu vou firmar aqui as minhas correntinhas, para que não fique repuxado. Vou passar aqui em uma alcinha, na mesma direção onde está aqui essa alcinha de trás aqui do meu fio, tá? E aqui eu vou dar alguns pontinhos. Lembrando que isso aqui é opcional, se você não quiser costurar aqui essa parte de cima, você já vai estar com o seu porta-papel aqui finalizado, tá bom? Então, aqui, pessoal, eu vou dar uns pequenos pontinhos aqui nessa direção e já volto para mostrar para vocês como é que ficou aqui a nossa peça, tá certo? Sempre passando aqui, eu vou firmar aqui na mesma direção para que não fique repuxado. Firmei aqui, vou passar numa alcinha e passar aqui nas alcinhas de trás. Lembrando que eu não estou passando em todas, tá? Apenas em alguns pontinhos. Onde não temos, eu vou apenas caminhar aqui com o meu fio com a agulha de tapeçaria. Caminhei, aqui eu vou vir na alcinha na mesma direção e vou passar aqui na alcinha de trás. Porque se passar na da frente, vai acabar mostrando aqui na parte da frente. E aqui, note que não está mostrando nada. Tá vendo? E aqui vai ficar com acabamento melhor quando a gente for pendurar. Não vai ficar aqui com o nosso bico caidinho. Então, novamente, vou passar aqui por baixo, porque se eu passar aqui vai ficar muito espaçado. Passei aqui por baixo, aqui eu tenho uma correntinha bem ao lado. Então, vou aproveitar ela e vou prender aqui nessa parte de trás. Aqui eu vou caminhar mais um pouquinho para chegar próximo a essa correntinha aqui bem rente aqui onde está o meu ponto picô. E assim, eu já estou finalizando aqui a minha costura. Eu ia dar uma adiantadinha e acabei fazendo aqui tudo com vocês, porque é apenas alguns pontinhos que a gente vai dar, tá? E assim vai ficar com o acabamento bem melhor aqui no nosso porta-papel, nessa parte de cima. Finalizado aqui, então, a nossa costura, eu vou dar um nozinho aqui nessa parte de trás. E aqui, caso você queira fazer um acabamento aqui nessa parte de trás, eu vou deixar a foto para vocês verem de como que fica o nosso porta-papel sem fazer o acabamento, porque isso aqui também é opcional. Se você não quiser fazer o acabamento, você vai finalizar aqui a sua costura, vai passar aqui entre os pontos novamente para poder acabar de embutir, vai cortar o excesso aqui do ponto e o porta-papel está finalizado. Mas se você quiser fazer outro acabamento aqui que é opcional, você pode estar fazendo pontos picôs aqui nessa parte de trás do seu trabalho, tá? Aqui no meu porta-papel, eu vou pegar aqui o meu fio natural novamente e vou fazer o acabamento aqui, então, de pontos picôs. Para fazer o acabamento de pontos picôs, é o seguinte, eu vou aproveitar que aqui a gente tem as nossas carreirinhas aqui, certo? Então, aqui a gente pode continuar caminhando com ponto picô para não precisar fazer aqui em cima e cortar o nosso fio. Para a gente poder caminhar aqui dessa forma, eu vou virar aqui o meu trabalho e vou iniciar aqui bem nessa parte de cima onde tá os nossos primeiros dois pontos altos aos lados das nossas correntinhas aqui. Eu vou fazer a laçadinha inicial. Feita a laçadinha inicial, eu vou prender a laçadinha na minha agulha. Vou vir bem aqui no pezinho onde está o nosso primeiro pontinho alto e vou fazer um ponto baixo. Feito o ponto baixo, vou subir com 3 correntinhas, pego aqui nas 2 alcinhas e vou fazer o meu primeiro ponto picô, desta forma.
Vou fazer uma correntinha. Vou vir no próximo ponto alto e vou fazer um ponto baixo. Aí, eu faço 3 correntinhas, pego nas 2 alcinhas e fecho com ponto baixo, formando o ponto picô. Faço uma corrente, vou no próximo ponto alto, trabalho um pontinho baixo, ficando assim. Se seu ponto não precisar da correntinha, você pode fazer apenas os pontos picôs. No meu, vou fazer o ponto picô, uma corrente, vou no próximo ponto, trabalho um pontinho baixo. Novamente, faço 3 correntinhas, pego nas 2 alcinhas, fecho com ponto baixo. Formei o ponto picô, faço uma corrente, vou no próximo ponto, trabalho um pontinho baixo, ficando desta forma aqui por enquanto. Como é apenas uma repetição, vou dar uma pequena adiantada e já retorno novamente com vocês, tá bom? Prontinho, pessoal. Finalizei aqui, então, os meus pontos picôs, até chegar aqui no cantinho. Na parte de baixo também, vou fazer da mesma forma. Faço as 3 correntinhas, pego aqui nas 2 laçadinhas, faço uma correntinha. E aqui na parte de baixo, a gente tem umas alcinhas aqui, certo? Aí, você vai ver que jeito que não vai ficar repuxado e nem vai ficar embabadado aqui na parte de baixo. Assim, a gente vai fazer toda a volta aqui, então, no nosso porta-papel, fazendo os pontos picôs, tá? Lembrando que os pontos picôs são opcionais aqui nessa volta na parte de trás. Vou dar uma adiantada e já retorno novamente com vocês. Prontinho, pessoal, já estou finalizando aqui a minha volta de pontos picôs. Lembrando que a correntinha aqui, após fazer o ponto picô, depende da tensão do seu ponto. O meu, se eu não fizer a correntinha, ele repuxa, mas se o seu embabadar, você pode retirar a correntinha. Você vai fazer apenas seu ponto picô, vai vir no próximo espaço e vai prender com ponto baixo, tá bom? Então, aqui, estou finalizando o meu último ponto picô, sempre fazendo 3 correntes, pegando nas 2 laçadinhas e fechando aqui com ponto baixo. Aqui no meu, vou fazer uma corrente, vou vir bem aqui no pezinho, onde está aqui o meu primeiro pontinho, e aqui eu vou finalizar fazendo um ponto baixo aqui, certo? Finalizei aqui com o ponto baixo. Aqui não é necessário fazer o acabamento. Se você quiser, você pode trabalhar pontinhos picôs aqui. No meu, eu vou deixar dessa forma. Eu apenas fiz aqui na parte de baixo os pontos picôs, para não ter que cortar o fio aqui e amarrar aqui novamente, tá bom? Então, agora eu já posso puxar um pedaço maior de fio, já posso cortar aqui e embutir as pontinhas de linha que ficaram, porque a nossa peça já está finalizada. Eu espero que vocês tenham gostado demais desse passo a passo, que vocês tenham conseguido fazer. Se você fez e gostou, não esqueça de deixar o seu joinha e o seu comentário aqui no canal. Fiquem com Deus e até a próxima videoaula. Tchau, tchau!